Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Perguntinha de sempre de início de live, né? Áudio tá bom, vídeo tá bom, deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Antes, eu queria falar uma coisinha, né? A gente fica muito preocupado com o que os outros pensam e falam a nosso respeito. E ultimamente eu tenho reparado uma gente muito palpiteira, que gosta de ficar dando pitaco na nossa vida. E aí você precisa só analisar quem é que está falando, né? E o intuito. E o que isso te afeta? Porque quando é uma coisa, quando é algo construtivo que vai somar para você, beleza, mas nem sempre. E essa linha ela é muito tênue daquilo que de repente estão falando sobre você. E ninguém melhor do que você para saber o que você quer. Tá certo? E aí, eu estava ontem com uma amiga minha e ela fez um lema. É uma frase que funciona como lema. Né? Eu falei mais cedo na chamada que eu fiz, que é a seguinte. Ela disse, eu não quero treta com ninguém. Eu quero paz e sexo. Paz eu já estou buscando para minha vida. Eu vou para essa segunda aí que ela falou, porque se todo mundo faz, todo mundo gosta, por que não, né? E isso é pauta para um próximo Bora Conversar. Ponto parágrafo, na outra linha, travessão. Vamos ao tema de hoje. Bom, amigo é família que o coração escolhe, né? E eu costumo dizer que é a melhor, porque nem sempre você tem a família que você gostaria, né? Então você atura. No meu caso, eu fico bem longe. E eu tenho o privilégio de ter amigos que são família, né? Que a gente está junto um com o outro, que pode contar um com o outro pela amizade, pela sinceridade, pela lealdade. E o Rafael é um desses. Por isso que... Bom, ele faz até parte da história do Bora Conversar. Eu estava agora há pouco conversando com ele, antes da gente entrar aqui no ar, e eu lembrei que lá, quase 3 anos atrás, quando eu comecei, ele foi um dos primeiros a participar. E eu falando baixinho, tímido, e estou aqui hoje. E para falar dele, eu falo de um cara que eu admiro muito pela determinação, inquieto, porque eu lembro que teve um momento da vida dele em que estava tudo resolvido, digamos assim. Ele estava num trabalho que ele estava sendo muito bem acolhido dentro daquilo que ele queria para a vida, mas não estava feliz ali. Ele falou, Fábio, eu quero mais, eu posso mais. E foi. E eu fiquei olhando num primeiro momento e falei, caramba, o que ele está fazendo? Mas amigo tem que estar do lado, né? Amigo tem que estar ali apoiando. Falei, meu amigo, eu tenho certeza da tua capacidade. Vai em frente. E aí ele mudou de cidade, ele mudou de vida. E agora tem a hipnoterapia aí na vida dele. Ele vai contar pra gente, ele vai dividir com a gente essa caminhada. O que o jornalismo e a hipnoterapia tem aí nesse link de somar, de evoluir, de transformar, que também entra muito dentro daquilo que eu falo aqui, né? Que uma palavra ela modifica, ela transforma, ela te faz rever pensamentos e tudo que pode somar na vida da gente para deixar mais deixar serenar, né, a vida, que não tá fácil, né? O nosso dia a dia ele não tá fácil. E se a gente não tiver esses refúgio, esse apogeu, eu acho que fica mais difícil de caminhar. Então bora conversar com meu amigo, com meu irmão, jornalista, Rafael Lemos, ele vai dividir tela aqui comigo. Ele só não me mandou o convite aqui. Então toda semana eu faço já isso, já tem algum tempo, eu me atrapalho para colocar aqui no ar. Ele não me mandou o pedido, né, Rafa? Então eu vou ter que te caçar aqui, é isso? Peraí. É isso. Aí, Rafa, tá vendo essa câmerazinha aqui? Me dá um alô aqui que você facilita a minha vida, Rafa. Porque eu não tá indo. Acho que foi agora. Toda vez, Rafa. É porque tem a câmerazinha
E quando manda o convite ali, fica mais fácil. Quando não manda, eu tenho que ir no que tem o ícone de uma pessoa para poder buscar. Tá tudo resolvido. Boa noite. Bora conversar. Tá tudo bem por aí? Muito Bora, frio? bora conversar. Primeiro eu quero, né, te agradecer pelas palavras introdutórias, eu fico muito feliz. Claro, né, você mora no meu coração, a nossa amizade ela se construiu, eu acho que ali eu acho que foi a primeira aula de jornalismo que foi com a Sandra, minha professora querida do coração, que a É gente, verdade. eu lembro, né? É assim, não tem como não lembrar, né? Que um colega nosso, ela pediu para todo mundo se apresentar, para as pessoas falarem quantos anos tinha e tal. Aí um rapaz lá, o tal do Rafael, que hoje é fotógrafo, né, colega nosso, ele se apresentou e falou: "Ah, eu acho que eu sou o aluno mais velho da turma." Aí eu lembro que eu ri, olhei pro lado, aí quem tava do meu lado? O Fábio Baeta. Aí eu virei pro Fábio Baeta e falei assim: "Mas não é mesmo?" E o Fábio olhou pra minha cara, riu também e falou: "Verdade, não é mesmo." E a gente, assim, ali foi o nosso primeiro contato, lá em 2011, né? Olha aí quanto tempo já de amizade, hein? Meu Deus, E eu estamos vou. aí, né? Nessa amizade, eu te agradeço pelas palavras, é recíproco cada uma delas. Você é dois irmãos, né? Eu já tenho um irmão e uma irmã, e você é o meu segundo irmão, né? Que a vida me deu, e eu sou grato por fazer parte da sua história também. Você faz parte da minha. E eu sou grato por fazer parte da sua história também, de ter sido um dos primeiros ali do Bora Conversar, e agora estamos aí novamente já para continuar compartilhando, né, nossas experiências. Isso. E aí é que está essa caminhada da gente. Mas eu queria que você se apresentasse agora, Certo, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, para a gente poder entrar na nossa pauta de hoje, no nosso tema. certo. Meu nome é Rafael Lemos, eu sou jornalista, e agora também hipnoterapeuta. É, tenho aí uma vivência, né, na minha área, quer dizer, agora, né, começando a exercer o jornalismo, mas também tive outras vivências, também já fui químico, já agora trabalhando na área administrativa, e aí agora passei por um processo de hipnoterapia, conheci o que que era, e também pretendo, né, atuar um pouco na área também. Ô, Rafa, bora conversar. Bora, Da onde vamos lá. vem essa sua inquietude? Que assim, eu te conheço, te acompanho e sempre, eu não sei se eu estiver falando bobagem, você diz, não é isso. Pode Sempre deixar. que chega, e para muitos, né, essa zona de conforto seria o lugar de dizer assim, ai, tá bom agora, quero sombra e água fresca, não é isso? Você não. Você diz assim, não é isso que eu estou querendo, eu quero mais, eu posso mais. O que é isso que te movimenta, que fica te cutucando para você continuar? Eu sempre, desde criança, eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre tive um espírito inquieto, né? Então, assim, eu venho de um lugar pequeno, né? Cresci em Xerém, em Caxias, nossa Caxias, e eu via ali, né, as coisas acontecendo, aquela vida pacata, e eu imaginava assim, falei, gente, a vida, eu acho que a vida é um pouco mais que isso. E aí eu sempre eu fui uma criança muito tímida, né? Eu tinha a minha infância era ali num quintal com alguns primos, uns coleguinhas ali mesmo da rua, e eu sempre fui uma criança muito tímida, eu não era assim muito despachado, diferente do meu irmão que era já, né, pulava, jogava
bola, subia em árvores, quebrava. Eu não. Eu já era mais contido, mais tímido. E eu era uma criança assim que eu tinha, embora fosse tímida, eu era muito curioso. Então, assim, eu descobri uma biblioteca de uma escola de freiras lá, perto da onde eu morava. Então, eu descobri que eu podia ir lá e eu lembro que eu folheava muito um livro que falava sobre a evolução da humanidade, falava sobre o espaço, as estrelas, os planetas, e aquilo me instigava muito. E eu acho que a curiosidade, eu acho que o fato de não gostar de rotina, das mesmas coisas, foi o que me fez querer fazer esse movimento. Então, assim, quando eu percebia que eu estava muito parado, muito naquela rotina, não, peraí, tá, tem que mudar, eu tenho que fazer um movimento. A sua primeira graduação foi de química. Isso, foi de química. Por quê? Por que você foi fazer? Foi natural. Eu assim, quando eu terminei o ensino fundamental, no colégio que eu estudava tinha um curso técnico que era técnico em metrologia. Então era na área de exatas. Então eu fui fazer esse curso técnico, essa foi a minha primeira formação. Eu amei fazer. Só um minutinho. Eu só estou conversando com o Rafael, meus amigos, para vocês entenderem essa caminhada dele para linkar com o que eu falei lá no início e vocês falarem assim, realmente o Fábio tem razão. Eu estou linkando a história do Rafael para a gente chegar na hipnoterapia, tá certo? Isso. Continua. Então, assim, foi o meu segundo grau técnico, né? Foi em metrologia. Ali eu tive acesso a um dos mais importantes institutos do país, que é o Inmetro. Eu tive acesso, estudei lá por 4 anos. Foi o local que eu fiz o meu primeiro estágio. Meu primeiro emprego foi lá, inclusive, e foi na área de química lá. Eu fui trabalhar no laboratório de química. Então eu trabalhei com pessoas assim brilhantes que me fizeram assim, eu já gostava um pouco de química do segundo grau, né? Eu já gostava um pouco. E aí lá naquele contato com aquelas pessoas, com aquelas tecnologias lá, então me instigou mais ainda e eu quis seguir na área de química. Então eu comecei fazendo engenharia química, aí descobri que a engenharia não era muito a minha praia, mas eu gostava de química. E aí eu acabei me formando em química. Aí, nesse meio tempo, eu passei no concurso para a Petrobras, aí fui ser técnico de operação lá, e depois eu fui trabalhar no laboratório como técnico em química na Petrobras, e isso até 2010. Então, assim, e de 2006 até 2010 eu estava trabalhando lá, e aí eu já comecei a querer fazer algo diferente. Ali foi a Por quê? primeira. Então, Por quê? a primeira coisa que eu não me sentia, eu não, na verdade, tudo começou com a fala de um amigo meu. A gente conversando e ele falou que ele não queria ser um profissional medíocre na área dele. E aquilo não, e aquilo hoje eu sei por quê, mas naquela época aquilo colou na minha mente assim, que eu não queria ser alguém medíocre na minha área. E eu me sentia assim como químico. Eu não me sentia, porque assim, como químico, eu fiz a minha graduação muito como obrigação. Tipo, eu sentia um peso da obrigatoriedade de ter uma graduação. Então, assim, eu estudava, claro, né? Eu ia às aulas, fazia as provas, mas eu não me dedicava com tanta paixão assim aquilo ali. Então, assim, e o meu objetivo era me formar. Eu falava assim, não, eu tenho que me formar. Tenho que pegar o diploma na mão e dizer que eu sou formado. E aí, 2009, eu me formei. 2009, peguei o canudo lá, me formei em Química. E agora? Estou formado em Química. O que que eu sou? Aí eu me sentia medíocre, porque eu achava que eu não sabia nada, que a maioria do conhecimento que eu obtive foi pouco.
E aí eu comecei a minha mente inquieta, né? Eu comecei a pensar assim, ah, não, eu tenho que fazer outra graduação, eu tenho que fazer algo, só que agora eu não quero mais fazer nada por obrigação, agora eu quero fazer algo por amor. E eu lembro que agora você vai rir, que eu acho que você nem sabe disso. Na infância, eu assisti aquela novela é, A Próxima Vítima. Não sei Uhum. se você lembra dessa novela. Claro que eu lembro. E a Viviane, acho que é Viviane Paz Manter, é esse o nome dela, da atriz? Gianni Paz-Manta, ela era Ela, filha da personagem da Natália do Vale. e ela era o que na novela? Ela era detetive. Jornalista. Não, Jornalista. é verdade. Eu Ela, falei detetive, desculpa, porque depois ela queria investigar a morte do pai. exato, Mas eu... mas ela era jornalista. Esse personagem me inspirou a querer ser jornalista. olha, Nem você sabe disso. não sabia disso. Eu nunca tinha falado, eu nunca tinha E eu comentado. adorava a personagem dela por causa disso, porque ela queria investigar e ela. Mas isso foi de 95. Essa novela foi de 95. Sim, sim. Ali foi a primeira vez que eu queria ser alguma coisa, assim. Eu falei assim, já sei o que que eu quero ser jornalista. Foi por causa da personagem dela. Só que assim, ao longo do tempo isso se perdeu, né? Isso aí foi, eu tomei outros rumos, fui estudar química e tal. Quando eu terminei, aí voltando, chegando em 2010, eu lembrei disso. Gente, eu sempre quis ser jornalista. Será que não está na hora de eu ir em busca desse sonho? E aí, em 2010, eu decidi que eu ia fazer jornalismo. Aí eu comecei a procurar, eu ainda morava com os meus pais, morava em Xerém, e eu comecei a procurar uma faculdade de jornalista. E aí eu pensei assim, aí eu vi que tinha a Veiga. E a Veiga era na Tijuca. Eu falei assim, ah, eu gosto da Tijuca. Aquele, né, que só foi uma vez na Tijuca, eu adorava a Tijuca. E eu falei assim, ai, então eu vou fazer na Veiga. E aí eu lembro que aí eu conversei com os meus pais, falei, olha, quero fazer outra graduação. Aí falei para minha mãe que eu ia fazer jornalismo. Aí minha mãe olhou para mim assim, minha mãe estava na cozinha quando eu falei com ela. Eu falei assim, mãe, eu vou fazer jornalismo. Ela olhou assim para mim, ela, você leva jeito, porque você adora falar, então você vai levar jeito para jornalista. E aí eu falei para ela, só que eu quero fazer diferente. Eu quero morar perto da faculdade, eu quero vivenciar a minha graduação como eu não fiz na primeira. Então eu falei assim, olha, eu quero morar perto da faculdade, eu quero poder fazer todos os trabalhos, eu quero aí na minha cabeça, né, eu quero participar da chopada, eu quero conhecer as pessoas. E aí fui eu em 2000 no fim de 2010 me matricular na Veiga de Almeida para fazer jornalismo. Em 2011 a gente começou. Uma pausa. Então você fez, né? Você já estava com uma formação, você já estava trabalhando. Foi ali a sua Isso. primeira, essa primeira, vamos chamar de inquietude, como eu falei Sim, lá, vamos chamar assim, tá? Te deu aquela inquietude de dizer assim, não, eu quero mais. Veio o jornalismo. Você fez a graduação, 4 anos, aconteceu aí essa família que nós construímos juntos, né? Que é eu, você, os nossos amigos, né? A nossa Marinha que acabou de casar, enfim, a gente vai ficando, vai acompanhando essa trajetória e vai dizendo os laços, né? sim, exato. Que ficou, né? Que tá aí com a gente. Aí você fez o jornalismo. Quando terminou a graduação de jornalismo, você fez. Você continua. Então, aí eu terminei jornalismo. E aí eu tava com um mix de assim, eu adorei, oi, diga, Paralelo, você continuava com seu trabalho lá na na Petrobras. Petrobras, isso, eu continuava trabalhando na Paralelo aí, Petrobras.
terminou o jornalismo, agora continua. Isso. Vai lá. Eu terminei jornalismo, eu ainda trabalhava na Petrobras como químico, e eu estava um pouco assim, e agora, né? Agora, beleza, fiz a faculdade dos sonhos, né, do coração. Então só que eu estava muito insatisfeito com o meu trabalho na Petrobras, mas eu não me sentia muito seguro ainda. Eu achava que eu não, embora tenha feito uma excelente faculdade, embora eu tenha me formado com muita convicção daquilo, eu não me sentia seguro para ser jornalista. Então, assim, eu lembro que naquela época, eu falei assim: ah, eu quero tentar um mestrado na área de comunicação. Eu achava que eu só ia trabalhar nessa área, né, que eu iria para a área mais teórica da comunicação. Então, tentei mestrado na UF na época. E assim, e na mesma época apareceu uma oportunidade para eu sair da Petrobras, né? Eu não ia, eu ia sair assim, não era para outro emprego, só mesmo para sair, tinha lá um PDV, eu falei assim: "Ah, eu acho que é uma boa, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer mestrado e vou abandonar aqui a Petrobras e vou fazer mestrado e vou entrar na área teórica da comunicação e tá tudo certo". Saí da Petrobras, De novo, deixa eu te interromper. Você vai. fique muito à vontade para mandar beijo. Tem alguém aí te mandando beijo, ó. Ah, é Natália Ferreira. Saudade, minha amiga. Natália lá de Xerém. Natália, a gente se conhece aí há longos anos. A gente tocou flauta na igreja juntos. Uma amiga lá do coração. Beijo, Natália. Agora continua. É, então, aí eu pensei assim: vou sair da Petrobras, vou fazer mestrado, tá tudo certo. Dei com burros na água, porque saí da Petrobras, mas eu não passei no mestrado. Então, assim, eu fiquei muito chateado, muito mesmo. Achei que droga, não vou conseguir, não sirvo para isso. Na época, eu estava morando, eu tinha entregue meu apartamento na Tijuca, que eu estava alugando. Eu passei uns meses com a minha mãe em Xerém, e aí eu fui morar em Niterói. Estava morando em Caraí. E aí, meu irmão já morava no Paraná nessa época. E eu pensei assim: bom, eu tô desempregado, né? Saí da Petrobras, não consegui mestrado. Apareceu um concurso para TV educativa em Curitiba. Aí eu, pô, vou fazer esse concurso, né? Vai que dá certo, né? Fiz o concurso, não passei dentro do número de vagas, mas eu fiquei ali, sei lá, perto, né? Assim, na época eram 15 vagas para comunicação, eu fiquei em 20º, assim. Aí eu Mas, ô Rafa, no jornalismo, você tem alguma área específica que você mais gosta? Eu gosto muito eu gosto muito de política. É o que eu mais, assim, é o que eu mais gosto de escrever, gosto de falar. É... Meu amigo inteligentíssimo, só orgulho de você. Obrigado. Já falou verdade. Já falou verdade. Eu gosto muito de política, mas eu também eu tenho muito interesse pelo cotidiano, pela história humana. Então, assim, eu me interesso muito pela abordagem de cultura, temas como racismo, sobre minorias, eu gosto muito. Tem alguém falando no Twitter, é o mozão. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Voltando para as inquietudes da vida de Rafael. Sim, Então, ele saiu do trabalho dele. Esse trabalho foi o que eu falei lá no início, que para muita gente seria o lugar de dizer assim: ah, é por aqui mesmo que eu vou ficar, que já está tudo garantido, me estou mais chamaram seguro. de maluco quando eu resolvi sair. É nisso que. Não, imagino que você não deve ter escutado, ou quem não falou, pensou. E você seguiu em frente. Aí você Foi. estava me contando que você foi lá, fez um concurso,
não parou, e você finalmente agora, depois da sua persistência, não é? Da sua dedicação, que sem dúvida nenhuma você não teria como não conseguir, porque você é o cara, tá certo? Você vai trabalhar como jornalista. Isso. Veio, eu vou tentar resumir, porque a gente precisa entrar no nosso assunto e a hora voa. E É, aqui, verdade. E a gente fala muito. bora conversar, mas senão você fica até amanhã conversando aqui, que não seria normal, mas não é o caso. Então vamos fechar aqui mais um pouco. Veio a pandemia, o isolamento social, outras inquietudes foram aparecendo. E aí, eu quero saber, dentro dessa sua caminhada, como é que aconteceu esse lugar, esse tema, que você falou assim, mas peraí, isso pode me ajudar em quê? Tem me ajudado como? E como é que eu posso ajudar outras pessoas? 3 perguntas em uma. Manda ver Tá, aí. vamos lá. Nesse meio tempo, nessa história toda, eu conheci o Tarcísio, né, que é meu companheiro, e ele me, Um que está beijo, na tá? live, tá aí, um beijo, beijo, mozão. É, ele, é, ele me apresentou, dentre outras coisas, a hipnose, a hipnoterapia. Até então, para mim, não, hipnose, o que eu conhecia de hipnose era aquilo que a gente conhece de palco, né? Que é aquela hipnose que aparecia lá no programa do Gugu, do Silvio Santos. Aquele Oi? Fábio que tá lá no Fábio Pointers, né? É isso? Não, né? É, aquela hipnose lá do Pyong lá, aquela coisa de palco, né? Aquilo ali também é hipnose, né? Assim, não vamos dizer que aquilo ali não é fraude, não. É hipnose também. Só que aí o Tarcísio ele me apresentou a parte da hipnoterapia, da hipnose que é voltada para terapia, né? Por isso que é hipnoterapia, né? É pra gente, porque a hipnose ela também, ela não é só aquela hipnose de palco, ela é usada de forma terapêutica. E foi aí que ele. Tá, mas eu quero saber como é que surgiu esse teu interesse. Por quê? Então, ele me apresentou, beleza. E aí, como eu tinha ainda muitas questões, né, mal resolvidas, eu pensei assim, bom, de repente isso pode me ajudar, né? Você não precisa falar o quê, mas em que sentido? Não, é bem de boa. Eu entendi que essa minha inquietação nada mais é que um problema, né? É uma programação, né? Vou usar aqui um termo assim, é uma programação que estava no meu subconsciente de que eu desistia muito fácil das coisas e eu não completava as coisas. Né? Então isso gerava uma ansiedade e essa ansiedade gerava essa minha inquietação. E isso causa sofrimento. Porque aí, lembra que eu falei que um amigo falou para mim sobre ser medíocre? Sim. Por que eu me sentia daquele jeito? Porque eu não via a completude das coisas. Então aquilo gerava uma ansiedade que gerava uma frustração em mim. E aí eu me sentia o quê? Uma pessoa incapaz, medíocre, que não consegue dar conta, não consegue terminar as coisas, ou quando termina as coisas não sente satisfação naquilo. E eu percebi que essa minha inquietação, na verdade, fazia mais mal do que bem. E eu aprendi o seguinte, que a hipnose ela poderia me ajudar com isso, entendeu? De forma terapêutica, eu poderia passar por um processo de hipnoterapia em que eu conseguiria resolver isso e aí eu poderia me sentir mais feliz, mais completo com as minhas realizações. Então, assim, eu não precisaria mais ficar pulando de galho em galho ou precisaria de algo muito grande como mudar de cidade para me sentir realizado, entendeu? Agora, de uma forma bem didática, sabe que eu sou difícil de entender, então explica-se de uma maneira bem facinho para gente. Em que consiste a hipnoterapia? Tá, vamos lá. A hipnoterapia,
né? Então eu vou falar, na verdade, de hipnose, né? Que a hipnoterapia, ela é o método terapêutico usando terapia, usando hipnose. A hipnose, ela é uma forma de você é um estado de relaxamento tão profundo que você consegue acessar uma parte do teu cérebro, uma parte da sua mente que se chama subconsciente. E ali nesse subconsciente você consegue fazer mudanças, mudar umas programações que vão poder, que vão refletir numa mudança de comportamento, por exemplo. Então, por exemplo, Então, vamos colocar aqui para a gente poder desenhar. Eu tenho um trauma, não sei se é isso, tá? Você pode me corrigir. Mas eu tenho algo não resolvido na minha infância. sim, Eu posso resolver com a hipnose e com, hipnoterapia? com certeza. Vou te dar vou dar um exemplo, porque aí fica fácil. Vou dar um exemplo assim, pessoas que têm dificuldades em emagrecer. Eu só vou usar esse exemplo porque ele é um exemplo muito fácil e é muito comum. Muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer. A maioria dos nossos traumas, eles ocorrem lá bem no começo da nossa vida, né? Ou na primeira infância. Muitos deles ocorrem, inclusive, na vida intrauterina, quando a gente ainda é um feto lá na barriga da mãe. Porque assim, a gente como um feto, a gente já tem uma consciência ali. Então a gente, embora não esteja vendo, mas a gente está recebendo as informações que vêm da mãe, né? A mãe grávida. Você está querendo me dizer, de novo, deixa eu te interromper. Está querendo me dizer que se durante essa gravidez, tá, essa mãe, ela não teve, digamos, esse período tranquilo, foi conturbado de muitas brigas, desentendimentos. Isso pode afetar a criança? É isso? Sim, totalmente. A criança ela pode sofrer uma. É porque assim, todos esses traumas eles vêm de uma emoção muito forte, né? Então, assim, se ele tá ali na barriga da mãe e a mãe tem uma emoção forte com alguma coisa, essa emoção vai passar para o feto. Só que o feto não vai entender o que está acontecendo. Ele está recebendo aquela emoção, ele está sentindo aquela emoção, mas ele não sabe o que que é, ele só está sentindo, entendeu? Algum evento externo acontece que a mãe sofre e o feto sente. E aí, aquilo ali pode ser já o que a gente chama de evento causador inicial, o primeiro evento de um trauma. E aí a gente volta naquele exemplo lá da dificuldade de emagrecer, mas aí vamos supor que é uma criança lá pequenininha, né? Aí a mãe começa assim a dar muita comida para aquela criança porque ela tem medo daquela criança ficar desnutrida. Então, um bebezinho, aí a mãe amamenta bastante tempo, aí dá papinha, dá muita comida para aquela criança. Aí aquela criança vai crescendo e vão sempre dizendo para ela: não, você tem que comer para você não morrer, para você ficar forte, saudável. Então vai dizendo para ela que ela tem que comer, que para ela tem que comer, tem que comer, tem que comer. Aí ela vai crescendo com isso. E aí ela chega numa determinada idade que ela começa que assim a relação dela com a comida é uma questão de o subconsciente dela entende que comer é sobrevivência. Então, se ela ficar sem comer, ela vai morrer, vai ficar fraca. Então, ela faz o quê? Ela come, come sempre. Quando ela está na fase adulta, aí vamos supor que ela chegou num determinado peso que ela não se agrada. Só que o subconsciente dela, a infância inteira, ficou gravado que precisa comer muito, ou precisa, se deixar de comer vai morrer, ou se deixar de comer vai ficar desnutrido. Ela pode até assim, que Isso tudo, então, fica armazenado no nosso subconsciente? É isso, isso? tudo isso Como fica armazenado. Oi? Deixa eu melhorar isso. Como ele pode ser sabotador para a nossa vida, né, Rafa? Sim, muito, muito. A gente Isso, chama,
nada mais é do que se auto-sabotar a vida inteira. Sim, na Mas, verdade, a gente entende que isso são programações, porque assim, vamos entender que o subconsciente ele é um computador. Vamos assim, ele é um computador, ele registra. Ele só registra, ele não pensa, ele só registra. Então, toda informação que vai entrando ali, ele vai gravando. Então, uma informação como essa, né, que se você não comer, se você precisa comer, senão você morre, assim, mas de uma forma atrapalhada. A gente chama de uma programação atrapalhada. Ela é uma programação que não está ajudando. É aí que entra essa questão de estar sabotando, né? Porque assim, aí vamos supor, esse adulto ele resolve fazer uma dieta para poder emagrecer. Ele fala: não, quero fazer uma dieta, uma alimentação saudável. Aí ele começa assim: bom, vou ter uma alimentação saudável. E esse é o consciente dele dizendo: preciso comer menos para emagrecer. Essa informação chega no subconsciente, aí o subconsciente olha assim para essa informação e fala: bom, não é isso que está registrado aqui, não. Aqui está dizendo que se você não comer, você morre. Então, corta, nada de dieta. Aí a pessoa ela perde a vontade de continuar a dieta, porque o subconsciente dela desestimula ela a fazer uma dieta, porque o registro que ele tem lá é de que dieta vai parar de comer, vai morrer, então não pode. E aí a pessoa não consegue, ela tem dificuldade e ela, na maioria das vezes, ela nem sabe por que que ela tem essa dificuldade. Porque essa informação começou lá na infância e registrou. E ao longo da vida dela, outras situações podem reforçar essa programação. Ela pode passar por situações de que ela, por exemplo, na adolescência ela ficou um dia, ela ficou presa no trânsito, perdeu a hora do almoço, aí passou mal. Aí o subconsciente registra aquilo como um evento subsequente. Ó, de novo, é um alerta para o subconsciente de que não pode ficar sem comida porque vai passar mal, vai morrer. E aí reforça aquela programação. E tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque a gente, principalmente nessa primeira fase, a gente registra muita coisa, e aí, ao longo da vida, algumas coisas vão reforçando essas programações. E aí, quando a gente está adulto, a gente tem dificuldade de mudar alguns hábitos, algumas coisas por conta dessa programação. E uma das formas mais rápidas da gente acessar essa programação e mudar é a hipnose. você citou um exemplo, né? Isso. Do emagrecer, e acho que sabe que tem muita gente que tem essa dificuldade, e esse processo, essa compreensão, ela acontece em sessões de hipnose. É isso que você está me dizendo. Às Como é vezes que. apenas uma sessão já resolve. Gente, mas peraí. E como é. Não, para tudo. Espera aí, que é muita informação. Quer dizer que, como é que eu consigo, né? Vamos continuar nesse exemplo, que eu acho que ele ficou muito palpável Sim. para todo mundo que está acompanhando. Eu acho que essa pessoa aí que tem esse problema para emagrecer, né? E tem esse lugar aí, né, desse subconsciente, como é que em uma sessão ela consegue acessar isso? Porque esse desenha também em Rafa. É um estado de transe. O que é isso? Como é que ele ocorre? Como é que ele entra dentro dessa volta ao início, né? Dessa máquina do tempo para poder fazer esse resgate e tirar e abrir esse lugar aí escondido. Então, a gente tem que pensar o seguinte: tudo isso, todos esses registros que estão no nosso subconsciente, eles estão associados com uma emoção. Porque o subconsciente. Então, assim, eu vou explicar rapidamente essa divisão da nossa mente. A nossa mente é dividida em três partes: inconsciente, subconsciente e consciente.
O Fala pra mim, inconsciente. picotou. Ah, picotou. Vamos lá. Picotou, por favor. Tá. A nossa mente ela é dividida em três partes, né? Inconsciente, consciente e subconsciente. O inconsciente é o que faz a nossa são o funcionamento automático, né, do nosso corpo, coração, bombeamento do sangue, é o respirar, né? Isso é a parte inconsciente que cuida. E também alerta de perigo. Por exemplo, quando você sente que você está em perigo, dá aquele frio na espinha, isso daí é o inconsciente que está trabalhando. O consciente é a nossa parte racional, aquela parte que você toma, você diz, eu decido isso, você toma uma decisão, você esboça uma opinião, uma decisão. Esse é o consciente, é o racional, é onde está o racional. E a memória recente está nesse consciente. O subconsciente é o local da nossa mente que está a parte emocional, que estão as emoções, e está todo o registro de memória da nossa vida, desde o começo da nossa vida até o momento atual. E todos esses registros do nosso subconsciente estão associados a uma emoção que está lá guardada, e é ele que comanda a nossa vida. Porque, assim, 95% da nossa mente é o subconsciente. O racional, o consciente é só 5%. Então, por isso, voltando no nosso exemplo, por que que a pessoa que tem dificuldade de emagrecer, o subconsciente manda? Porque ele é 95% e ele é o emocional. O racional fala, não, eu tenho que fazer dieta para emagrecer. O subconsciente fala, nada disso, meu querido, você vai comer porque eu não quero que você morra. E aí, quem manda mais? Uma pessoa, vou citar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes, porque eu não quero ser deselegante. Mas uma pessoa que, de repente, ela tem dificuldade de ter um relacionamento, porque ela presenciou e escutou durante toda uma vida, e aí vamos lá para a infância, que não é legal, que não é bom. Então, isso fica registrado lá, e no momento em que ela pode começar o consciente, né, vai para o subconsciente e diz assim, não, Exatamente, é isso. foge daí. Foge daí, porque no subconsciente tem um registro assim: relacionamento causa dor, relacionamento machuca, relacionamento te faz sofrer, foge. O consciente quer o relacionamento, você quer, mas o subconsciente fala nada disso, você não vai ter. Então, o que vai acontecer numa pessoa dessa? Ela vai se sentir, ela pode se sentir, ela vai se sentir fisicamente situações, até mesmo sensações que vão impedir ela de ter um relacionamento. Ela vai se sentir mal, ela pode se sentir que a pessoa é falsa com ela não vai ter segurança, ela vai se sentir insegura. Tem pessoas que, inclusive, assim, passa mal mesmo, assim, de tremedeira, assim, porque o subconsciente ele vai usar todos os artifícios possíveis para te livrar daquela situação. E lembra, assim, tem que lembrar o seguinte: o subconsciente não sabe se aquilo é bom ou se é ruim. Para ele não existe bom ou ruim. Para ele existe assim: eu quero livrar o indivíduo do perigo. Se para ele um relacionamento é perigo, ele vai fazer de tudo para você não ter um relacionamento. Ele fica ali com aquele E registro. aí, voltando lá na questão da hipnose. Então a gente. Trânsito. Eu queria Isso, saber, então, a gente vai chegar aí. fala pra cacete, né? Mas volta Não, mas vamos chegar pra, aí, porque assim, eu tenho que saber duas coisas, Rafa, do trânsito, quando você for abordar ele. Como ele acontece e depois como é que eu saio dele, como é que eu volto dele. sim, tranquilo, Entendeu? Mas tranquilo. Então, assim, para a gente, uma das formas, então, assim, para a gente, por exemplo, no exemplo lá da pessoa que quer emagrecer e não consegue, a gente quer corrigir essa programação atrapalhada, né, no subconsciente dela, para ela entender que fazer uma dieta não é ruim, ela pode fazer, ela não, ela
ela, por conta de diminuir a alimentação, ela não vai ter problema, então a gente quer mudar isso. A hipnose vai ajudar essa pessoa de que forma? Ela vai acessar esse subconsciente, né? A hipnose é um estado de relaxamento profundo, né? Existe como se fosse um passo a passo, né? Para colocar essa pessoa em relaxamento, né? Que essa pessoa vai entrar num relaxamento profundo. Esse relaxamento profundo já é o transe. A pessoa, ela não perde a consciência, ela não dorme, ela vai estar assim, acordada o tempo todo. O que acontece nesse relaxamento profundo é que ela tá com uma sensação tão boa que todos os sentidos dela ficam aguçados. Espera aí de novo. Uma pausa. Você disse que às vezes em uma sessão eu consigo chegar e atingir. Eu Sim. cheguei, ó, eu estou todo desconfiado, eu nunca fiz, eu ouvi falar, escutei. Como é que vai acontecer esse sujeito ele se desarmar para chegar nesse lugar que você está falando, Rafa? É Então, isso que eu estou agora me uma das, questionando. uma das coisas que faz com que a hipnose funcione é que você tem que acreditar que ela funciona. Porque assim, Ah, se você não acredita ou tem medo, não vai funcionar porque você não vai alcançar esse estado de relaxamento. Então, numa sessão de hipnoterapia, primeiro de tudo a gente faz o que se chama pre-talking, que é tirar todas as dúvidas da pessoa, explicar para ela como que funciona a mente, explicar esses três partes da mente, ou explicar a programação atrapalhada. A gente explica tudo isso que eu falei aqui bem resumido, só que a gente fala bem mais detalhado. A gente explica para ela por exatamente isso, que a hipnose não vai fazer nada que ela não queira. As pessoas acham que a hipnose tem vários mitos de hipnose. então Então, eu vou falando, eu estou tendo consciência daquilo que eu estou falando ali na hora? sim, o teu consciente não apaga, não vai embora. O que acontece é que o seu subconsciente ele é acessado, mas o consciente não apaga. O consciente está ali junto, entendeu? Por isso que quando você está numa sessão de hipnose, você conscientemente sabe o que está acontecendo. Só que você está acessando lembranças e emoções que você só com o consciente não conseguiria. Mas isso acontece de que forma? Você vai falando com o Então, paciente o, alguma coisa, o hipnoterapeuta, aquele negócio que fica fazendo assim, como é que chama aquilo? o pêndulo, Isso. não, não usa Nada isso. disso. Não. O hipnoterapeuta, o profissional que vai aplicar a hipnose, ele tem, né, um roteiro bem definido para poder seguir ali, porque assim, é um roteiro, entendeu? Por isso que a hipnose, por isso também que a hipnose a gente pode se aplicar a si mesmo. Então, assim, eu posso fazer uma auto-hipnose, porque é um roteiro. Então, assim, estão fazendo os kkk aí. Então, assim, Eu estou o, perguntando, estou tendo muitas dúvidas. o hipnoterapeuta, ele nada mais é que uma pessoa que ele te conduz, ele vai seguir um roteiro e ele vai te ajudar a realizar a hipnose. Porque quem faz a hipnose é você sozinho, você que comanda, entendeu? Ele só te ajuda, ele vai te orientar, ele vai te ajudar a chegar onde você precisa. Então, ele vai te induzir, ele vai te fazer chegar nesse relaxamento. Você vai chegar no relaxamento, aí ele vai fazer o seguinte: ele vai te fazer voltar quando teve a primeira vez que você sentiu aquela emoção que te atrapalha. E aí é uma regressão. Por exemplo, você vai regredir até o primeiro ponto que você sentiu uma emoção relacionada ao seu problema. Aí você vai sentir aquela emoção como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Voltei. E Tem uma... aí, você vai ver, você vai conseguir visualizar
o que estava acontecendo quando aconteceu aquela emoção. E aí o hipnoterapeuta ele vai te ajudar a resolver aquela situação ali, aquele momento, aquela emoção. Ele vai te fazer entender que aquela emoção ali foi algo atrapalhado, foi algo que você sobreviveu, que você não foi sua culpa, que você muitas das vezes tem culpa associado na emoção. E que você falou, eu posso chamar ele então de técnicas Sim, é uma a serem. técnica. Na verdade, a própria a hipnoterapia em si é a técnica, entendeu? Ah, o Vai, Tarcísio falando aqui, vamos, não falei tanta bobagem assim, ó. Não precisa, mas dá para induzir o transe com um pêndulo também. sim, também dá. Não é mais praxe, entendeu? Não precisa de um pêndulo. E vem cá, esse momento eu faço naquele famoso divã, eu tenho que deitar numa cama, eu tenho que estar sentado. O que acontece se eu posso fazer sozinho? Você tem que estar confortável. Se para você o confortável é numa poltrona, você está bem. Você precisa só estar confortável. Porque assim, para você alcançar o relaxamento, você tem que estar confortável. Se você estiver numa cadeira dura, que as suas costas dói, você não vai relaxar, entendeu? Então você tem que estar confortável. Se para você é confortável ficar deitado, você vai ficar deitado. Se for sentado, é sentado. Num divã, num divã. A Rosane está dizendo aqui, é uma regressão? Então, você Sim, faz uma regressão. uma das técnicas de hipnoterapia, que é inclusive a mais indicada, assim, a que resolve, tem várias, né? Mas uma delas é a regressão. Então, conta pra gente, você pode citar algumas dessas técnicas pra gente, Rafael? É porque você pode fazer, assim, tem essa de regressão, tem o que a gente chama estado SDEI, o que é um relaxamento tão profundo que você fica anestesiado. E ele é usado, inclusive, para você tratar dores crônicas, inclusive. Você consegue, inclusive, anestesiar parte do corpo para você passar, por exemplo, uma cirurgia. Você pode anestesiar a boca e você arrancar um dente e não sentir nada. É um estado. Peraí, para tudo. Como é que é o negócio? Isso daí é o quê? Isso já é uma outra técnica, né? É uma outra técnica dentro da hipnose, que é um estado tão profundo que a gente chama estado Isdale, que ele está tão profundo que você fica como se fosse anestesiado. Não, mas Rafael, pelo amor de Deus, é, arrancar dente com anestesia dói. Você Eu entendeu? conheço casos de pessoas que passaram por pequenas cirurgias só com a hipnose, sem anestesia, e não Mas sentiram nada. ela fez com ela, ela Sim, sozinha. ela fez uma auto-hipnose, ela alcançou o estado Isdale e ela arrancou o dente, tratou e sem sentir dor nenhum. Olha aí. Eu nunca tinha escutado falar Sim. E também, assim, é porque assim, a regressão é uma das formas, né? A regressão é porque você volta a sentir aquela emoção que você passou, que você viveu. Mas, por exemplo, você também pode passar por uma hipnose que você vai ver, inclusive, para frente. Mas vem cá, quando você falou de dores crônicas, como é que eu consigo acessar, de repente, aquela dor no ciático? Que nada Então, se resolve, eu tenho aquilo há anos, aquele bico de papagaio, eu existem, o joelho, está difícil. existem, existem estudos. Oi, Rosane, vamos fazer uma hipnoterapia aí, ó. Eu sou hipnoterapeuta, o Tarcísio também. Só entrar em contato com a gente que a gente faz uma sessão. O que eu estava falando? Ah, tá. Das dores. Existem estudos médicos de que
por volta de 90% das dores e das doenças, elas têm fundo emocional. Então, a hipnose trata a questão emocional. Então, por tabela, ela trata a dor, que tem um Que fundo emocional. ele acabou de falar para você entrar em contato com ele. Só entrar em contato com ele, tá Vamos bom? embora, vamos embora. Então, por exemplo, se você tem uma fibromialgia e essa fibromialgia ela é causada por uma questão emocional, quando você faz a hipnose, você trata a causa, porque a fibromialgia ela não é a causa, ela é o resultado, né? Não é ela que está causando a dor, ela é um resultado de uma dor. A hipnose você vai tratar a causa. E aí essa causa, né, vai ser tratada, a dor vai sumir, porque não tem mais a causa. Gente. Aí, Rosane, tá vendo? Uma Inclusive o Tarcísio, ele tem, assim, até sugiro a Rosane, Rosane, visita aí o perfil do Tarcísio, você vai ver, ele tem, assim, uma coluna, ele tem lá o destaque só de depoimento dos clientes dele. Pessoas que curaram dor crônica, pessoas que se livraram de fobia, pessoas que trataram muitas coisas porque elas trataram a causa era emocional, a hipnose foi lá na causa, detectou a emoção, corrigiu a emoção e aí o sintoma desapareceu. eu posso tratar. Olha, a hora Eu nem sei voa. que horas, controla aí porque eu não tô vendo Nove não. da noite. 9 da noite, entrando na nossa reta final aqui do Vai nosso precisar papo. de uma parte 2, hein? Vai fazer uma parte 2, não tenha dúvida nenhuma. Eu posso tratar qualquer, qualquer, qualquer tipo de sentimento que eu tenha e que possa ter me prejudicado durante a minha vida com a hipnose, com a hipnoterapia. Exatamente. Qualquer. Ó, o Tarcísio está dizendo aí, ó, um garoto teve crises epiléticas durante 15 anos e depois da hipnoterapia desapareceu. Isso foi um caso dele. Em uma Caramba! sessão só, o rapaz ele chegava a ter 30 eventos de epilepsia. Ele não teve mais depois de uma sessão. Gente, mas como é que se explica isso? É aquilo que eu falei, aquilo que eu falei. Tá tudo no nosso subconsciente. Tá tudo ali. Quando você acessa o subconsciente, você descobre a Ninguém quer causa. ter epilepsia. Ninguém quer ter epilepsia. Sim, mas tem alguma emoção por trás disso que nem a pessoa sabe. Olha, vai ter. Pode anotar aí, a gente vai ter que fazer um dois, porque eu já estou cheio de. Então, o Tico e o Teco não está aqui fechando, porque você vê de novo, né? Volta ao início, volta lá, desse lugar que você se auto-sabota na vida. Né? E aí a Sim, gente pode sim. ser, por exemplo, como você falou lá no início, que você nunca ficava satisfeito. Né? A gente vai falar aí agora do outro exemplo, da pessoa que queria emagrecer, do cara que tem medo de se apaixonar, e falei até, já identifiquei, né? Ah, não disse quem é, então, Você desse não falou cara que quem é? foge, ninguém sabe quem é, então vida que segue. E o Tarcísio está falando que a mente comanda o corpo. Exatamente. Nossa, é para pensar, né? E depois resolver isso. Rafa, para a gente então fechar esse nosso encontro aqui, que foi uma delícia. Para a sua vida, o que, que otimizou a hipnoterapia? Com a insegurança. Eu tinha insegurança nas minhas realizações. A hipnoterapia ela me fez enxergar qual era a causa disso, qual era a emoção que estava associada a isso. E depois que eu trabalhei isso, eu não tive mais. Eu não Mas em que protelava momento, mais. Oi? mas em que momento
claro, se você puder, quiser, em que momento você acessou esse lugar aí, você identificou dessa sua insegurança e estava permeando você na sua vida, nas suas decisões? Em que momento foi essa chave aí, quando você começou a fazer a hipnoterapia? Onde eu voltei em alguma situação, é isso? Tarcísio, eu não vou falar nada. Continua, Rafael. Em um evento dessa emoção que eu tive, que me atrapalhou, ó, Isso. na minha hipnose. E outra coisa, a gente não esquece o que acontece durante a hipnose, tá? Então você lembra de tudo. Isso é bem legal. Você lembra de tudo. Então, ó, eu voltei numa situação, em hipnose, eu voltei numa situação que eu tinha 9 anos e que eu estava na casa de uma família rica no Leblon, porque a minha bisavó era empregada doméstica dessa família. E ela me levou até lá quando eu tinha 9 anos. E na minha estadia lá, inclusive eu fiquei no quarto de. Era aquela típica família rica do Leblon mesmo, né? O apartamento que tem as dependências de empregada, minha bisavó ficava lá, a gente não ia para a sala, a gente só ficava até a cozinha e só tinha acesso ali à cozinha e ao quarto de empregado onde a gente ficava. E numa das refeições da família, a gente na cozinha, né? Eles lá à mesa, sentados, conversando. E o dono, né? O patrão da minha bisavó, ele olhou para mim e falou assim: esse menino ele iria longe se o pai dele tivesse dinheiro. Eu era uma criança, eu não fazia ideia do que isso significava. E isso voltou na minha hipnose. Na minha hipnose, eu voltei a essa cena, voltei a essa situação, porque aquilo ali foi uma programação atrapalhada no meu subconsciente. O meu subconsciente entendia que eu só conseguiria ser alguém na vida se eu tivesse dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, eu não seria ninguém. Então, essa foi uma das programações atrapalhadas que eu resolvi. Que eu resolvi que não tem nada a ver. Não é porque eu não sou rico que eu não posso ser alguém. Que eu posso sim alcançar, ser alguém na vida, ter sucesso por outros meios que não precisa ser a riqueza, entendeu? Você sabe que você está falando isso, para a gente fechar aqui, que eu fico falando reta final, fico falando e não acaba. Então, você falou sobre isso, e eu confesso que hoje eu estou trabalhando, né, com jornalismo, Deixa eu tirar mas aqui. o Bora Conversar, eu acho que eu tenho tanto carinho por esse projeto, por isso que eu digo que é do meu coração, e eu só chamo gente que eu gosto, que eu tenho afeto, porque, porra, para botar dentro do coração não é qualquer pessoa que entra, né? O que há? Verdade. Mas ele me deu esse lugar aí de dizer assim, o que você faz? O que eu sou jornalista? Independentemente do que eu estou fazendo, o Bora Conversar, ele me deu, é como se ele me desse esse carimbo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer ele, por isso que foi tão bom estar aqui com você, tá certo? E dizer muito obrigado pela confiança de ficar aqui comigo, Rafa. E a gente vai precisar voltar, porque você viu que surgiu dúvidas, tem Sim. assuntos que eu nem imaginava que você apresentou aqui para gente. Inclusive, a gente podia pensar, mais à frente, juntar o casal aí. E a Sim. gente pode, eu fazendo aqui o bate-papo, e você e o Tarcísio dividindo tela comigo. O que você acha? Podemos. Super top. Vamos ver se ele topa aí, Tarcísio. Você topa também entrar aí com a gente? Ele Dividir top, tela. com certeza. Vai ser bem legal. Mais à frente, a gente espera passar um pouquinho e volta, porque você viu que é um assunto que passou de uma hora, quer dizer, sinal que foi bom, e que É. ficou algumas dúvidas aí, várias questões que a gente pode sim resolver, Aí, ó, pode te aceito. convite aceito. Então a gente vai amadurecer isso aí mais à frente e vai se encontrar de novo. Meu querido, como te agradecer? Não precisa, amigo. Você sabe que a gente tá junto sempre, né?
é muito bom ter você perto. Você sabe disso, viu? Muito bom contar e ter você perto. Sempre você, para mim, é referência na profissão, é referência como ser humano. Tudo que eu falei lá no início, eu não vou ficar mais jogando confete, não, porque eu já falei tudo lá no início. Então, bom, deixa eu explicar. O papo vai ficar guardado aqui, tá certo? Muito obrigado por quem ficou aqui com a gente desde o início, né? Sem chorar, por favor, o Tarcísio está avisando. E É muito obrigado. só para completar aqui, Fábio. Quem tiver dúvida, não tiver um pouco ansioso, não quiser esperar a parte 2, pode me chamar no privado, pode chamar o Tarcísio também, gente. O Tarcísio, ele é parapsicólogo, ele é hipnoterapeuta, o cara é foda, não é porque eu sou companheiro dele, não, é porque ele é foda mesmo. E ele tem assim, ele é um profissional aí de mão cheia, tá? E ele tem muito conteúdo, gente. Ele tem muito conteúdo lá no canal dele e dúvidas, pode procurar, pode me mandar mensagem, mandar para ele, que a gente tá aí para isso. E aí, o papo daqui a pouquinho vira um podcast, você vai poder escutar na sua plataforma preferida, tá certo? Vai para o YouTube, tá Opa! certo? Então, bora conversar. Meu amigo, um beijo no teu coração, boa noite. A gente tá junto sempre. Beijos, viu? Obrigado de Beijo. novo. Ficou com a gente aqui desde o início. Muito obrigado. Tá bom? Bora conversar. Bora Beijo. conversar. Obrigado.